Salve, salve galera! Estamos aqui para trazer a repercussão e mais detalhes sobre a notícia, né, que de uma certa forma pega e não pega todos nós de surpresa. O que é, né? As falcatruas de Bolsonaro e sua trupe. Então a gente vai trazer para vocês aqui, né, o contexto de como anda e 6 questões sem muita resposta sobre o caso do, do Rolex, né, da tentativa de venda de um presente oficial recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Você não escutou errado. A venda de um presente oficial recebido pelo governo brasileiro, pelo ex-ajudante de ordem capacho, né, de Jair Bolsonaro. Absurdo, né, que a gente vem sabendo e de acordo com as quebras de sigilos telemático, de e-mail, né, bancário, entre outros, da cúpula do governo Bolsonaro, né? Então a gente vai conversar com vocês agora sobre alguns pontos que a gente vai debater e entender melhor os conceitos. Vamos, né, nosso assunto de hoje, ele tem como base uma reportagem do jornal O Globo, né? E a gente gosta sempre de dar nossa fonte para que vocês possam, né, averiguar e ver que a gente não fala mentira. A gente só comenta os fatos assim como eles acontecem e repercutem na imprensa. Vamos lá? Começando aqui. 6 perguntas sem resposta sobre as negociações de Cid para vender o Rolex recebido em viagem oficial por R$ 300 mil. Olha que presente. Aí, continuando, a Polícia Federal vai investigar o conteúdo dos e-mails nos quais o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro tenta comercializar o item. Vamos conhecer um pouco, né, quem é Mauro Cid e como ele apareceu, né, na mídia ultimamente. Preso desde maio sob acusação de participar de um esquema de fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19, e acusado de participar de diálogos de cunho golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tornou-se alvo de mais uma suspeita. Como o Globo revelou nesta sexta-feira, a CPMI do 8 de janeiro analisa e-mails em que o militar aparece negociando um relógio da marca Rolex recebido em viagem oficial. A Polícia Federal já anunciou que vai investigar os conteúdos das mensagens no âmbito de um inquérito que apura o recebimento de joias por uma comitiva do governo Bolsonaro na Arábia Saudita. Além disso, o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, fez um requerimento para convocar Maria Farane Rodrigues, ex-assessora da presidência na gestão de Bolsonaro, que aparece conversando com Mauro Cid nos e-mails. A depor na CPMI, né, o requerimento para convocar ela a depor na CPMI. As movimentações das autoridades podem ajudar a esclarecer uma série de dúvidas que pairam sobre o caso. E aí, né, a partir daqui, a gente vai trazer 6 pontos, né, para que a gente possa entender a que pé anda tudo isso e como e onde isso vai chegar. E principalmente para que você que está aí do lado de lá da tela possa, né, tirar suas conclusões e ver a que ponto chegamos, né, para um governo que se dizia antipolítica, fora do sistema, né, que pregava a honestidade e dizendo que passou os 4 anos do governo, do mandato, né, dizendo que o seu governo não tinha corrupção. Realmente não tinha corrupção. Os 4 anos de Bolsonaro no governo não teve corrupção, por quê? Porque a Polícia Federal estava aparelhada,
e nada era investigado. O Ministério Público Federal estava e está aparelhado com Augusto Aras, que não investigou nada contra o ex-presidente. Desemparelhando os órgãos do governo, né, as coisas começaram a aparecer. E a partir de agora a gente vai rever, né, vai ver 6 pontos, né, que vai trazer muito sobre quanto anda esse caso, para a gente entender um pouco mais. Vamos embora? Para quem Cid pretendia vender o relógio. De acordo com o material em posse da comissão, em 6 de junho de 2022, Cid recebeu um e-mail em inglês de uma interlocutora. Abre aspas. Obrigado pelo seu interesse em vender seu Rolex. Tentei falar por telefone, mas não consegui, disse ela. Quanto você espera receber por ele? Perguntou a interlocutora. O mercado de Rolex usados está em baixa, especialmente para os relógios cravados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Eu só quero ter certeza de que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa, escreveu a moça. A moça queria saber por quanto Maurício pretendia vender o relógio para ela não perder tempo, né, caso ele pedisse um preço exorbitante. Esse foi o primeiro ponto, né? Continuando o primeiro ponto. Já se sabe, no entanto, que as conversas eram com Maria Farane Rodrigues, que contou ter apenas intermediado os contatos do militar com outros interlocutores, a quem diz desconhecer. Ela é ex-assessora da Presidência da República, né, durante a gestão de Jair Bolsonaro, e até junho deste ano trabalhava no gabinete da senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal. Integrante titular da CPMI do 8 de janeiro, né, a senadora Damares. Fica, portanto, a dúvida se Farane não era o contato oficial para quem Mauro Cid pretendia vender o relógio. Isso é uma interrogação. Segundo ponto importante desse caso, que traz aqui uma pergunta. Por quanto, né, por que Cid pediu ajuda da assessora, né? Por que Cid pediu ajuda da assessora? Farane conta que às vezes ajudava Mauro Cid a escrever correspondências em inglês. Em, em uma outra troca de e-mails, por exemplo, ela chegou a auxiliá-lo a redigir uma carta para uma escola norte-americana. Contudo, ainda de acordo com a servidora, o pedido sobre o Rolex foi o único feito pelo então ajudante de ordem de Bolsonaro envolvendo a venda de um objeto, porque o militar tratou com a assessora sobre essa transação específica. Ele estava agindo por conta própria ou por ordem de outros personagens? Uma pergunta, né? São questionamentos que ainda precisarão ser esclarecidos. Veja bem, deduz-se que dá a entender que um ajudante de ordem, né, um subordinado, não iria tentar vender um objeto de tamanho valor, né, que foi ofertado, né, como presente oficial, sem o conhecimento do verdadeiro responsável pelo objeto naquele momento, né? A não ser que o presente enviado foi escondido por Mauro Cid, né, extraviado e escondido, e tentado vender sem o conhecimento de ninguém. Fato esse que não dá muito para acreditar, né? Tendo em vista que já ficou claro que é um presente oficial. Então, a gente não tem prova, nem convicção, como algumas outras pessoas, mas os indícios dá-se a entender que Cid não agia sem autorização do seu chefe imediato, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro.
né? Porque como o ex-presidente ele era muito autoritário, muito centralizador, ele não ia, né, deixar passar um caso como esse, né, sem dar o seu consentimento. Então a gente acredita, né, e a Polícia Federal vai investigar todas essas trocas de e-mail, né, e vai achar o elo que falta para incriminar Jair Messias Bolsonaro. E a gente vai, né, continuar aqui no próximo ponto. Por que a troca de e-mails aconteceu em inglês? Uma pergunta. Por nota, né, Farani explicou que, a pedido de Mauro Cid, por falar inglês, ela falou, né, realizei uma pesquisa na internet para identificar possíveis compradores do relógio. O texto continua. Apenas enviei os e-mails e, ao receber respostas, retransmiti ao endereço eletrônico de Mauro Cid. As razões que levaram o militar a buscar compradores que falassem especificamente em inglês não estão claras. O Rolex é o mesmo recebido por Bolsonaro em viagem à Arábia Saudita? Não temos como confirmar ainda. Porém, a qualquer momento a Polícia Federal ela vai esclarecer. Tudo indica, os indícios dizem que sim, né? Que lá atrás, quando surgiu o escândalo das joias, foi noticiado que Bolsonaro recebeu um estojo com relógio, caneta e alguns acessórios de ouro, né? A Polícia Federal vai investigar para ver se esse referido relógio que tentaram vender, que não se sabe se foi vendido, é o mesmo relógio que já se sabe que Jair Bolsonaro recebeu anteriormente. Em outubro de 2019, durante uma visita à Arábia Saudita, o então presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu um conjunto de joias, né, composto por um relógio, né, um Rolex, um anel, uma caneta e um rosário islâmico do rei Salman bin, né, Abdelaziz, né, o príncipe, o rei da Arábia Saudita, né? Em, em 6 de junho de 2022, né, mesma data do e-mail em que Mauro Cid negocia um relógio, né, o Rolex recebido por Bolsonaro, negocia o relógio. O Rolex recebido por Bolsonaro foi encaminhado para o gabinete da Presidência da República, segundo documentos que estão em posse da CPMI. O gabinete adjunto de documentos históricos da presidência, que cuida do acervo, recebeu o relógio em 27 de março de 2020. O item de luxo foi devolvido pela defesa de Bolsonaro em abril deste ano, né, após a Polícia Federal instaurar uma investigação para apurar outro conjunto de joias da Arábia Saudita, avaliada em 5 milhões, retiros pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, conforme revelou o jornal O Estado de São Paulo. O ex-presidente nega qualquer irregularidade. Então, assim, é tudo muito estranho o modus operandi e a transparência que o presidente dava, né, em cima de tudo isso. Então, se por um acaso não tiver nada de errado nesses casos, né, que fica a lição para outros presidentes, né, agir com mais seriedade e cuidado, né, nessa questão de presentes recebidos oficial pelas suas comitivas ou por ele mesmo em visitas oficiais. Então a gente acompanha tudo isso, né, aguardando o desfeito, né, para ver o que acontece. Um outro ponto aqui que a gente vai debater um pouco é o seguinte, outra pergunta. O Rolex foi vendido de fato? A assessoria da presidência também declara que não teve conhecimento do desfecho de uma eventual negociação. Nas mensagens encaminhadas por ela, o interlocutor desconhecido chega a afirmar que o mercado de Rolex usado está em baixa, em virtude do valor tão alto. Não se sabe até o momento se Cid, né, o Mauro Cid, apesar das dificuldades, conseguiu concluir essa transação, né? E assim,
A Polícia Federal hoje, ela investiga tudo com a maior serenidade possível, né, para apresentar os fatos. O nosso interesse em saber a verdade não necessariamente se passa pela culpa de Jair Bolsonaro, né? A gente precisa que a verdade venha à tona, né, e que se por acaso o ex-presidente cometeu algum ilícito, né, ele precisa pagar pelo que fez, né? Porque a nossa Constituição diz que a lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Então, nesse sentido, a gente espera que a justiça seja feita pela absolvição ou pela condenação, caso seja encontrado provas que confirmem sua culpa no caso. O que Cid tem a dizer sobre as novas suspeitas, né? Outra pergunta aqui que o repórter faz. Procurada pela imprensa, a defesa de Mauro Cid vem afirmando que não teve acesso aos e-mails em posse da CPMI do 8 de janeiro e que, em virtude disso, não irá se manifestar. Assim, não é possível saber, por hora, a versão do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro sobre as tratativas para a venda do Rolex. Então, assim que sair alguma declaração de Mauro Cid sobre esse caso, a gente traz para vocês em um momento oportuno. Mas fica a dúvida, né? Em cima dos questionamentos que a gente trouxe para vocês anteriormente, né? Da conduta inadequada da presidência da República e de seus subordinados em relação a essas questões dos presentes, entre outros casos. Então, a gente, como eu já falei, fica aguardando para que tudo seja, né, solucionado, que toda a verdade venha à luz, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar nesse vídeo, né? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo, você gosta do canal. Então, por esses motivos, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha.